Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sétimo ano. Problemas do primeiro grau. Esta é a nossa segunda aula do tema. Nesta aula vamos resolver problemas bastante diferentes um do outro sobre equações do primeiro grau. Vamos ao primeiro. No exemplo 1, diz o seguinte: existem três números inteiros consecutivos cuja soma seja 393. Isso é uma afirmação. Quais são esses números? Bom, então vamos lá. São números inteiros consecutivos. Primeiro vamos tentar saber o que é isso. Um inteiro consecutivo são números que são inteiros e em seguida do outro. Por exemplo, o 2, em seguida vem o 3 e o 4. São números inteiros e consecutivos. Um vem em seguida do outro. O 3 é o 2 mais 1 e o 4 é o 3 mais 1. Ou seja, é sempre o anterior mais 1. Para chegar nesse eu fiz mais 1. Para chegar nesse eu fiz mais 1. Então, por exemplo, 5, 7 e 6 são consecutivos. Eles são sempre o anterior mais 1. Isso são números consecutivos. Bom, então aqui o problema nos diz que existem três números que são consecutivos desse estilo. Se eu somar eles, vai resultar em 393. Como eu não sei quem são eles, o primeiro deles eu vou chamar de x. Vou usar uma letra para representar um número que eu não conheço. Então, como eu não sei que número que é, eu represento com uma letra. O primeiro deles é o x. O segundo, então, vai ser o x mais 1. Ou seja, como eles são consecutivos, eu vou ter que somar 1 para encontrar o próximo. O terceiro, então, será x mais 2. Eu vou pegar o anterior, mais 1. X mais 1 vai ficar x mais 2. Agora que eu já tenho os três números, eu vou somar eles. Então, vamos lá. X, já eu peguei o primeiro. Vou somar com o segundo. O segundo é x mais 1. Vou somar com o terceiro é x mais 2. Só para a gente não se perder, eu vou marcar aqui. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse é o terceiro número. Bom, essa soma tem que resultar em 393. Então, vamos juntar agora as letras. Nós temos aqui o x mais x mais x, 3 vezes o x. Então, 3x. Vamos juntar os números. 1 mais 2, também temos 3. Então, mais 3. Então, agora vem o sinal de igual e o 393. Recapitulando, nós juntamos as letras e depois juntamos os números. E aí terminamos de usar todos os elementos do primeiro membro, colocamos o sinal de igual e o segundo membro. E só tem o 393. Agora vamos resolver esta equação. Já sabemos resolver esta equação. Basta fazer as operações inversas. Então vamos lá. Vou fazer a operação inversa de mais 3, só que do outro lado da equação. Então vai ficar menos 3. Então vai ficar 393 menos 3 dá 390. O 3x está multiplicando, ele vai fazer a operação inversa do outro lado. Então ele vai virar uma divisão. 390 dividido por 3. Sabemos que 390 dividido por 3 resulta em 130. Então, 130 é o primeiro dos números. 130. O segundo número, então, é o 131. E o terceiro número, então, é o 132. Pois basta somar 1 para encontrar os próximos. Então, 130 mais 1, 131. 131 mais 1, 132. Então, esses aqui são os três números consecutivos que somados resultam em 393. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. O perímetro de um quadrado é 60 centímetros. Qual é a medida do lado desse quadrado? Bom, vamos pegar aqui um quadrado. Vou pegar aqui um quadrado azul. E primeiro vamos relembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados de um quadrado. Aliás, soma do lado de qualquer figura. Então, no caso, esse quadrado, nós não conhecemos a medida do seu lado, então vou chamar de x. Então, esse lado mede x, e como isso é um quadrado, todos os lados medem x, pois o quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, todos os lados aqui medem x. O perímetro é a soma de todos os lados, então vamos lá, vou somar todos os lados. X mais x mais x mais x. Somei a medida dos quatro lados. Isso tem que resultar em 60.
Juntando esses x, vamos ter 1, 2, 3, 4x. Então, 4x. Isso resulta em 60. Como eu tenho 4 vezes o x, eu vou dividir o 60 por 4. 60 dividido por 4. E 60 dividido por 4, sabemos que é 15. Então, nosso quadrado tem 15 centímetros de lado. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 3. O perímetro de um triângulo equilátero é 57 centímetros. Qual é a medida do lado desse triângulo? Bom, um triângulo equilátero, o que será que se trata isso? Um triângulo é uma figura que tem 3 lados. O triângulo equilátero é uma figura que os 3 lados medem a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de um triângulo equilátero. Pôr ele aqui. Pode fechar essa gaveta e vamos lá. Aqui, se os 3 lados medem a mesma coisa e nós não conhecemos quanto mede cada um deles, eu vou chamar de uma letra, eu vou chamar de x. Então, o próximo lado, como mede a mesma coisa, vai ser x também, e aqui também vai medir x. Então, temos 3 lados medindo x, porque ele é um triângulo equilátero. Se eu somar, então, esses 3 lados, eu vou encontrar o perímetro, e ele está dizendo que o perímetro é 57, então, x mais x mais x resulta em 57. Opa, escrevi 56. Resulta em 57. Vamos lá, então, 3x, somei os 3x aqui, é igual a 57. Então, passa o 3 dividindo. 57 é dividido por 3. E vamos lá, vamos fazer 57 dividido por 3. Vai dar 1, né? E aí sobra 2, e aí desce o 7. 3 vezes 9 dá 27, então isso aqui é 9. Então, nosso x vai valer 19 centímetros. Ou seja, esse triângulo é bem grande, tem 19 centímetros de lado. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 4. O perímetro de um triângulo isósceles é igual a 50 centímetros. Sabendo que um dos lados é 7 centímetros menor do que os outros, qual é a medida do menor lado? O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é aquele que apresenta um dos lados com medida diferente dos outros. Então, ele tem 2 lados com a mesma medida e um com uma medida diferente. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, vou pegar aqui um triângulo e vou deixar ele com uma medida diferente dos outros. Então, aqui, pronto, nós temos um triângulo isósceles. Veja que esta medida aqui é diferente dos outros dois. Os outros dois medem a mesma coisa e esta mede diferente. Ele quer saber o valor do menor lado. Então, nós vamos usar a incógnita para representar o menor dos lados. O menor dos lados é esse. Vai medir x. Agora, os outros que são maiores, eles são 7 centímetros maiores do que o menor. Então, eu vou escrever x mais 7. Se esse é 7 centímetros menor, então eu posso escrever que os maiores são 7 centímetros maior do que o menor. Então, esse aqui também é x mais 7. Temos os 3 lados. Como ele diz que o perímetro é 50, eu vou somar os 3 lados. Vamos lá. X mais 7, mais x mais 7, mais o último lado que é x, tem que resultar em 50. Temos x, x e x, 3x. 7 mais 7, 14, igual a 50. Vamos então colocar o 14 para o outro lado, vai ficar 50 menos 14. E aí 3x vai ficar 36. Então x vai ser a divisão de 36 por 3. E sabemos que 36 dividido por 3 resulta em 12. Então o menor lado mede 12 centímetros. E é isso que ele perguntou, quanto mede o menor lado? O menor lado mede 12 centímetros. Se você quiser saber quanto mede os maiores, é só pegar o 12 e somar 7. 12 mais 7 dá 19. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 5. Regina tinha 4.350 na conta. Depois de fazer uma compra na farmácia, ela consultou o seu saldo no banco e descobriu que ela tinha 4.193. Qual das equações abaixo descreve o quanto ela gastou na farmácia? A nossa incógnita, o valor desconhecido aqui é o quanto ela gastou na farmácia. Então, vamos aos fatos. Primeiro, ela tinha 4.000
350. Gastou, ou seja, vou tirar uma quantidade que nós não conhecemos, então vou usar uma letra para representar isto. O X gastou um valor X e o resultado disso foi um saldo de 4.193. Então esta é a equação que descreve o quanto ela gastou na farmácia. Portanto, a nossa opção é a alternativa C. E esta foi nossa segunda aula de problemas do primeiro grau. Até mais!